Hello, how are you today? Como é que vocês estão hoje? Preparados aí para o nosso Praticando Língua Inglesa? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar, colocar em prática aquilo que nós vimos na aula anterior. Vamos relembrar? Olha só. Então, gente, na nossa aula de ontem, nós vimos aí o The Simple Present, que é um tempo verbal, só que nós vimos aí as frases negativas e interrogativas, Lembrando, que há uma diferença entre essas formas. A forma afirmativa é caracterizada pela presença do S, conjugado já com terceira pessoa do singular. E já nas frases aí negativas e interrogativas, nós temos, então, algumas alterações, principalmente a presença aí do verbo auxiliar do or does, quando nós estivermos falando aí de sujeito na terceira pessoa do singular, tá certo, gente? Vamos, então, para a nossa primeira questão aí do nosso Praticando de hoje? Então, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte: indique aí a única alternativa que apresenta uma frase na forma interrogativa do Simple Present. Então, muita atenção aí, tem uma única alternativa aí que apresenta uma frase na forma interrogativa aí do The Simple Present, que é o tempo verbal que nós vimos aí na nossa última aula, Então, terão uns minutinhos aí para responder e na sequência nós voltamos aí com a correção dessa primeira questão.
Então, gente, vamos aí para a correção da nossa primeira questão, né? Nós vimos aí uma questão que trabalhava aí a forma interrogativa aí do The Simple Present. Vamos dar uma olhadinha na questão novamente? Olha só então, gente. Na forma interrogativa nós tínhamos da letra A até a letra E. Vamos ver quais são as possibilidades. Na letra A, nós temos uma pergunta, né? Nós temos um verbo auxiliar aqui, né? E um ponto de interrogação. Isso caracteriza aí, tem toda a estrutura, né? O sujeito na sequência, né? Aí nós temos então uma pergunta. Só que o verbo, gente, ele é um verbo do passado. Lembrando que o verbo to be, ele é um verbo tanto auxiliar como um verbo principal, tá? Então ele tem essas duas, ele tem essa capacidade de se transformar tanto em verbo auxiliar quanto em verbo principal. Então o fato de ele estar no passado, então, né, nós já não descartamos aqui, tá? Porque eu quero algo, né, uma pergunta que seja no simple present. Letra B. Does she have lunch at home? Aqui nós temos um forte candidato, né? Nós temos então a estrutura does, o she, terceira pessoa do singular, o que caracteriza aí a utilização do does, verbo principal, complemento, ponto de interrogação. Na letra C, did they work in the afternoon? Eu tenho uma pergunta correta, todavia, no passado, né? Eu tenho o passado verbo do, é o verbo auxiliar, só que formador de pergunta no passado. Portanto, também está descartada a letra C. Na letra D, was your brother at school? Também uma pergunta, né? Só que no passado, né? Was é o passado do verbo to be. Temos então uma pergunta, mas como é passado, então está descartado. Na letra B, gente, na letra E, desculpa, nós temos então I don't sleep at 10 p.m. Repare que eu não tenho a estrutura de pergunta, eu comecei com o sujeito, então, obviamente, já está descartado. Então, a resposta correta, vou mostrar para vocês agora, né? Mas antes eu vou colocar aí umas respostas dos nossos alunos. Olha só, nós temos então nosso aluno ali, o Kennedy, né? Apontando ali que a resposta é letra B, da questão 1, letra B. Aí nós temos ali o Clenilson também, apostando aí na letra B. Parabéns aos nossos alunos que estão interagindo. Acho que acertaram, né? Vamos confirmar a resposta? Olha só, vou mostrar para vocês a resposta e depois o comentário aí acerca dessa nossa primeira questão. Então a resposta de fato é a letra B. Parabéns aos nossos dois alunos aí que compartilharam a resposta e acertaram. Vou mostrar agora o comentário dessa primeira questão. Olha só. Frases interrogativas, então, no Simple Present são formuladas seguindo a estrutura. Verbo auxiliar, do or does, mais sujeito, mais verbo, mais complemento e, claro, lá no final, né, o ponto de interrogação. Nesse caso, does she have lunch at home? É a pergunta aí correta, né? Está ali na letra B. Parabéns a todos que acertaram. Vamos agora, então, para a nossa segunda questão? Na segunda questão, nós temos o seguinte. A única opção que apresenta uma frase na forma negativa agora, tá? Na forma negativa do The Simple Present é... Então, leiam com calma aí as alternativas e apontem aí aquela que está corretamente, né? Uma frase aí formada corretamente no Simple Present, só que na sua forma negativa, tá? Na sequência, aí nós voltaremos para a correção dessa segunda questão.
Então, gente, vamos agora para a nossa segunda questão, né? Vamos dar uma olhadinha logo de cara na segunda questão, para a gente analisar algumas informações dela? Depois a gente vai trazer aí algumas respostas dos nossos alunos. Vamos lá? Dar uma olhadinha na nossa questão? Então, agora a pergunta era para encontrar a forma, né, a frase negativa, tá? Desse tempo verbal, que foi o tema da nossa aula anterior. Agora, para encontrar aqui o the simple present. Então, nós já vimos aqui na letra A, por exemplo, Luciana wasn't at home now. Nós temos, então, frase negativa, né? A forma abreviada de was not. Só que é passado, então já está descartado, né, gente? A letra A, então não pode ser. Na letra B, does she sleep late? É uma pergunta, eu não quero saber de pergunta. Até poderia ser uma pergunta na forma negativa, mas não é o caso aqui, é só uma pergunta mesmo na forma, né, no presente, sem estar no passado, então está descartado. Letra C, I'm not going to dance today. I'm not going também está no passado, só que a expressão verbo to be mais going to é uma expressão formadora de futuro, né, de um futuro imediato. I'm not going to dance today. Eu não vou dançar, ou seja, eu não irei dançar hoje. Então, é uma expressão que, né, de formador de futuro também está descartado. Letra D, they do not listen to romantic music. Então, eles não escutam, né? Do not listen to romantic music. Então, é uma forte candidata aqui para estar correta. Na letra E, nós temos we won't travel this afternoon. Então, aqui eu tenho a forma abreviada de futuro também, que é de will mais not. Então, também está descartado. Vamos ver algumas respostas aí dos nossos alunos agora? Ver se eles acertaram. Lembrando, né, que essa é uma questão que nós deveríamos, então, encontrar uma frase negativa, né, corretamente ali do the simple present. Nós já até temos aqui algumas frases negativas, mas não no presente, né, sempre no passado, então no futuro. Então, estão descartadas. Apenas uma está correta. O nosso aluno ali de novo, né, o Kennedy, nosso aluno bastante participativo aí, da Escola Estadual Coronel Fiuza, apostando aí na letra D. Acho que você acertou, né, Kennedy? Já vamos olhar aí. Então, parabéns aí para o Kennedy, que colocou a resposta da nossa segunda questão, que nós vamos ver a resposta agora, olha só. Então, de fato, parabéns aí para o Kennedy, todos aqueles alunos que acertaram mesmo sem ter compartilhado a resposta, a letra D é a correta. They do not listen to romantic music. Então, tem toda a estrutura, olha só, sujeito, o auxiliar do, né, lembrando que eu não tenho a terceira pessoa do singular no sujeito, então eu vou utilizar o do, mais o not, que é o advérbio de negação, verbo principal, complemento. A estrutura correta, então, da forma negativa. Olha só o comentário. Nesse comentário aqui, então, eu tenho ali, olha só, frases negativas no simple present são formuladas seguindo a seguinte estrutura. Sujeito mais verbo auxiliar, o do or does, mais o not, mais verbo, mais complemento. Neste caso, they do not listen to romantic music. É a única que segue esse padrão. Certo, gente? Parabéns aí para os nossos alunos que acertaram. Vamos agora para a nossa terceira questão. Olha só. Na nossa terceira questão, para completar a frase Sheila, lacuna, study in afternoon, nós precisamos aí na forma negativa, né, the simple present, precisamos usar a palavra que está na alternativa. Então, nós temos 5 alternativas. Qual delas vai completar essa lacuna corretamente? Vocês terão aí uns minutinhos para responder. Na sequência, nós voltamos para a correção.
Então, vamos lá para a correção da nossa terceira questão. Vamos dar uma olhadinha na questão primeiro? Olha só, então nós deveríamos preencher essa lacuna ali, né, com uma das opções a seguir. Para completar a frase Sheila, né, o espaço study in afternoon, nós precisamos, na forma negativa, claro, do simple present, precisamos usar a palavra que está na alternativa. Então, já vamos eliminando, né? O not sempre vem depois do verbo, então já está excluído. Don't não pode ser, né? Porque nós temos, então, um sujeito de terceira pessoa do singular, portanto, don't não cabe. Aren't também ele é utilizado quando não tem o sujeito terceira pessoa do singular, né? Plural. Então, portanto, não é o caso, né? Não dá para utilizar. E aí nós temos o doesn't, que é um forte candidato, né? A forma abreviada de does not, já que nós temos aqui terceira pessoa do singular, que é uma palavra, ela não é necessariamente um pronome, mas é uma palavra que a substituir, né? Substituir corretamente. E not, obviamente, está errada. Vamos ver algumas respostas aí. Olha só, o nosso aluno Kennedy, né? Nosso aluno Kennedy também participando bastante, ele coloca o seguinte, olha, da escola, né, Coronel Fiuza, que é a questão 3, a letra D. Acertou, né? Pelo que a gente viu aí, o nosso aluno já acertou. E ele coloca uma explicação que vem bem a calhar, exatamente isso, tá, Kennedy? Olha só, a frase está na terceira pessoa, exatamente, nós temos um sujeito terceira pessoa do singular, logo ele vai exigir, então, um verbo conjugado adequadamente com terceira pessoa do singular. E aí, isso explica, né, a presença do doesn't, porque ele coloca, né, Sheila é equivalente a she. Está perfeito seu comentário aí, Kennedy, é exatamente isso. Vamos confirmar a resposta? Vamos ver se de fato é isso. Olha só. Parabéns, então, para o nosso aluno. De fato, a resposta correta é letra D. Vou mostrar agora o comentário dessa terceira questão. As frases negativas do simple present. Para frases, né, negativas do simple present, usaremos os auxiliares do or does, mais not. Ou as abreviações don't or doesn't. A frase em questão, por se referir a uma terceira pessoa, Sheila, né, equivalente a she, ela, só pode ser preenchida por doesn't. É exatamente aí. Inclusive, o comentário aí do nosso aluno facilitou bastante aí, né, a compreensão. Parabéns, Kennedy, parabéns a todos aqueles que acertaram. Vamos agora para a questão 4. Na nossa questão 4, nós temos o seguinte. Para completar a frase, nós temos uma lacuna. Bianca worked on Saturday. Na forma interrogativa do simple present, precisamos usar a palavra que está na opção. Então, dá uma olhadinha nas opções que nós temos. Qual delas ali preenche corretamente para formar, né, uma pergunta no simple present? Aí terão uns minutinhos para responder. Na sequência, nós voltamos com a resposta.
Vamos agora, então, para a correção da nossa última questão, né? Vou mostrar uma vez mais, a gente vai comentando e depois vamos mostrar aí a resposta. Vamos para a questão. Então, agora nós deveríamos preencher essa lacuna aqui, né, corretamente, para formar uma pergunta no Simple Present. Então, né, a ideia é formar uma pergunta Simple Present. Nós temos, então, gente, a forma correta, né? Todas as opções aqui, elas podem formar, exceto don't, né? Poderiam formar perguntas, mas pergunta corretamente no Simple Present, nós vamos ter, então, na letra B, o does, né? O does preenche corretamente aí para formar essa pergunta. Alguém pode perguntar, professor, mas eu poderia colocar o is aqui. Poderia colocar, só que aí eu estaria formando uma pergunta que não se, pela estrutura o restante da frase, não poderia ser o is, porque eu estaria colocando o is e o verbo aqui, ó, eu estou repetindo um verbo. Quando eu utilizo uma pergunta com o verbo to be, por exemplo, eu não preciso de um outro verbo. E nesse caso aqui eu tenho, então essa estrutura não bate, não combina com uma pergunta aí, iniciando com o verbo to be, tá certo? Então, a letra A está descartada. Ele até faz pergunta, mas nesse caso, por causa do restante da frase, não cabe, tá? O do, então, não vai ser possível, porque eu tenho Bianca, que é equivalente a ela, she, portanto, descartado, e o will é um verbo auxiliar, só que formador de futuro. Vamos olhar algumas respostas. Olha só, o nosso aluno Kenny, de novo, aí, nosso aluno que participa bastante, né? Que bom, né? Que ele está sempre presente. Ele coloca ali, olha só, colocou até a escola Cornell Fields State School, né? Colocou até em inglês, parabéns. Colocou ali na questão 4, letra B, tá? E depois até coloca ali a tradução dessa questão. Parabéns aí para o nosso aluno Kennedy, que está sempre participando, e para todos aqueles ali que estão participando, né? Estão acompanhando, mas não estão necessariamente aí participando no chat, tá? Vamos para a resposta agora, confirmar aí se o Kennedy acertou? Parabéns, Kennedy, uma vez mais, acertou então. A resposta correta é mesmo letra B, né? O does, que forma ali a pergunta corretamente. Vamos dar uma olhadinha rapidinho no nosso comentário? Então, nas frases interrogativas do Simple Present, usaremos os auxiliares do or does antes do sujeito. A frase em questão, por se referir a uma terceira pessoa, Bianca, equivalente a ela, she, só pode ser preenchido por does. Então, está correto aí a resposta, né, que é letra B. Tá certo, gente? Então, parabéns a todos que participaram. Por hoje era só de língua inglesa e a gente se vê nas próximas aulas. Bye, bye! A sua aula continua no próximo vídeo.